Sejam muito bem-vindos de volta. Esperando que tenham tido uma pausa refrescante, reiniciamos o nosso ciclo de apresentações, começando por ouvir a Marley Winkler, que nos vai falar sobre Patanjali. Bom, boa tarde a todos, aqui para o Brasil, pelo menos, aí já é boa noite, né, Lisboa, Portugal, melhor dizendo. Obrigada pelo convite da CLUC, né, Centro Lusitano de Unificação Cultural, através do querido Anacleto, eu chamo de Anacleto. Obrigada pelo convite. Bom, como se diz, em tantos verbetes, eu fui escolher, eu acho que o mais sucinto, porque eu acho que não deu tempo, né, da Madame desenvolver, porque acho que dá para tirar, né, extrair bastante coisa desse verbete, mas escolhi, então, Patanjali, né. Vamos ver. Opa! Acho que pulou um aqui. Então, Patanjali, segundo, né, o verbete, foi o fundador da filosofia yoga. Os orientalistas, peraí que eu tenho que tirar isso aqui. Os orientalistas situam-no em 200 a.C., os ocultistas mais próximo de 700 do que 600 anos antes de Cristo. Em todo caso, Patanjali foi contemporâneo de Panini. Bom, como falei, bastante sucinto, e ainda temos aqui uma nota, né, do editor, dizendo que, tendo em conta outros escritos da autora, é possível que haja aqui um lapso, que ela já não pode corrigir. Seria mais próximo de 600 do que de 500 antes de Cristo. Que é o que, se você pesquisa por aí, hoje em dia, que podemos, né, recorrer as pesquisas pela internet e tal, vão dar mais ou menos 600 antes de Cristo, que, aliás, é a época do Buda também, né, 600 antes de Cristo, e a época também do Pitágoras, 600 anos antes de Cristo. E eu vou tentar relacionar um pouco aqui, como vocês vão ver, eu vou puxar a brasa para o meu tofu e vou ligar, né, o Patanjali, né, com os Yoga Sutras, sim, são os aforismos, né? Aliás, quem deveria estar falando sobre isso é o Anacleto, porque eu vi que ele tem um livro sobre isso, que eu não pude consultar, mas agora vamos ver se eu me animo. Enfim, Patanjali, então, foi o grande compilador, né, da tradição milenar da yoga. Aí já começa, né, a yoga ou o yoga. Então, aqui, pelo menos no Brasil, é uma grande confusão. Agora, antigamente, todo mundo falava yoga, a yoga, e está nos dicionários. Aqui, agora, inventaram que tem que ser o yoga. Então, seja lá como for, é a nossa velha e conhecida yoga. Então, Patanjali, né, foi o grande compilador dessa tradição milenar, e os Yoga Sutras, né, são os aforismos, é uma coleção de 196 sutras indianos sobre a teoria e a prática da yoga. Eles foram compilados, né, como eu já disse, pelo Patanjali, que sintetizou e organizou o conhecimento a partir de tradições mais antigas. Então, esse sistema delineado pelo Patanjali, ele dividiu em 8 partes, que ele chama de Ashtanga Yoga. E esse sistema, então, né, são 8 angas, ou membros, ou partes, e são estágios que se sucedem numa sequência natural. E são eles, quais são esses 8 angas, ou partes? São Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Ou seja, é um caminho, né, uma sequência para você atingir aquele, né, momento
muito elevado, né, da consciência espiritual, que é o Samadhi, o famoso Samadhi, né, que muitos de nós almejam e poucos de nós atingem, pelo menos, né, no meu caso. Bom, eu gosto muito, né, também de um livro, que são os comentários do Dr. Taimini, né, Ciência do Yoga, que é um livro bastante interessante, porque né, os Yoga Sutras é bem sintético, são aforismos, é como se fossem versos, pequenos versos, né, e o Dr. Taimini, ele faz tece comentários, então eu gosto bastante dessa abordagem dele. Eu até escrevi, há um tempo atrás, um artigo que se chama Vegetarianismo, a importância do vegetarianismo para a prática da yoga. Então, eu segui várias assim, orientações desse livro do Dr. Taimini para descrever, para conceituar, etc. Então, os dois primeiros angas, né, do yoga, yama e niyama, destinam-se a prover uma base moral adequada para o desenvolvimento da yoga. Para os propósitos dessa nossa apresentação aqui, nós vamos ficar apenas com yama, o primeiro aspecto. Nós vamos entender por quê. E o que são os yamas? São os votos de autorrestrições ou abstenções que compreendem 5 partes. Ahimsa, que é a abstenção da violência. Satya, que é a verdade, né? Asteya, abstenção de roubar. Brahmacharya, abstinência sexual. Aqui também daria para fazer toda uma palestra só sobre isso, né? Como as pessoas vão puxando certas coisas para os seus interesses. Mas eu vou puxar só para os meus interesses de hoje, que é o meu tofu. E então, depois disso vem a parigraha, que é a abstenção da cobiça. Então, a gente vai ver, né, que são votos, né, muito básicos, né? E então, para o propósito também dessa apresentação, eu vou ficar só com a ahimsa, ou seja, é o primeiro passo do primeiro passo. Ahimsa, primeiro passo de yama, que é o primeiro passo, né, dos 8 angas. Então, vamos ver o que é ahimsa. É a preparação, é a parte da preparação preliminar para a prática do yoga. Base para a construção do edifício de muitos andares que é a yoga. Sem esta base moral proporcionada por yama e niyama, niyama é pureza, contentamento, austeridade, autoestudo e autoentrega, que é o segundo passo, né? Então, ele vai dizer, sem essa preparação, não é possível avançar muito na yoga integral, ficando o praticante restrito a posturas físicas, que são as famosas asanas, né? E respiração, pranayama. E não dispondo, portanto, dos elementos indispensáveis para a yoga superior, constituída pelos estágios mais avançados, que é pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Então, a gente está tratando aqui dos passos preliminares, básicos. O primeiro dos primeiros. Agora, tão somente as posturas, as asanas, e até um pouco de respiração, aliás, as posturas vêm junto com respiração, né? A yoga é muito baseada nisso, né? Tu faz a postura e a respiração junto, já traz bastante benefícios, né? Mas yoga vai muito além disso. A Raja Yoga, né? Como é conhecida, essa que se trata de uma escola de desenvolvimento espiritual. Ali estão delineados, vamos dizer, as principais linhas, angas, né? Principais partes que contemplam esse caminho, essa senda espiritual. Bom, então, o que é a ahimsa? Não violência, ou não violência, né? Então, a primeira das abstenções de yama é a ahimsa, ou não violência. Não causar violência ou dano a nenhum ser vivo é parte integral de ahimsa. Alimentar-se de uma forma que não cause violência ou dano
a nenhum ser vivo é um dos requisitos de ahimsa. Não por acaso, né, a Índia, de onde vem toda essa tradição, tem muito, até hoje, né, muitos vegetarianos. Infelizmente, né, o Ocidente tem, ao longo dos séculos aí, das décadas, influenciado talvez mais a Índia, mas vice-versa, porque todos nós conhecemos o yoga, praticamos yoga, pelo menos a parte inicial, e essa tradição vem da Índia, né? Então, aqui vemos, né, o Modi, né, estimulando, né, as posturas, evidentemente, né? Mas, enfim, há que começar, né? Nem que seja do início. E a Índia ainda é um país onde tem muitos, é o país onde mais tem vegetarianos, né? E vem dessa tradição antiga da Índia, né? Que cultivava, né? O vegetarianismo como um dos passos para todas as suas tradições, né? Inclusive nessa tradição da yoga. Bom, a alimentação centrada na carne, além de impor enorme sofrimento aos animais, ela também gera fortes impactos para o meio ambiente. E também a saúde humana se beneficia muito com a alimentação vegetariana. Então, vamos ver aqui uma citação do Rohit Mehta, que escreveu esse livro, Yoga, a Arte da Integração, que, aliás, eu que traduzi para a editora teosófica aqui. Ele vai dizer o seguinte, ó, um bom praticante de yoga deve gozar de boa saúde, pois, como diz, né, ele, um corpo enfermo e uma mente doentia, com um corpo enfermo e uma mente doentia, não é possível avançar na senda do yoga. A gente pode entender isso, né, porque esses primeiros passos, inclusive, as asanas, as posturas e tal, é para deixar o corpo sossegado ali, para ele não incomodar, para você atingir os passos superiores também de meditação, né, de contemplação e assim por diante. Então, a saúde é muito importante. Então, nós vamos ver também que uma alimentação vegetariana, ela faz muito bem para a saúde também, ela traz muitos benefícios. Por exemplo, segundo a Associação Dietética Americana, o vegetariano ele tem risco reduzido de doenças crônicas e degenerativas, como cardiopatias, câncer, diabetes, obesidade, osteoporose, doenças da vesícula biliar e hipertensão. O vegetariano ele tem 31% a menos de cardiopatias, 50% a menos, né, de diabetes, olha só, 50% é muita coisa, vários cânceres a menos, sendo que o câncer de intestino grosso é 88%, 89% a menos, ou seja, quase todos, né, ligados à alimentação com, né, proteína animal, e 54% a menos de câncer de próstata, só para citar alguns. Então, muitos benefícios, né? Essas doenças crônicas e degenerativas são as que mais levam ao óbito, né, nas sociedades ocidentais. Então, só o fato de você, né, mudar a sua alimentação, você já tem uma vantagem muito grande, né? Não quer dizer que não vá adoecer, e como eu digo, assim, o vegetariano, ele adoece e até morre. Então, não quer dizer que não vai adoecer, mas tem mais chance, né, de ter uma vida saudável e viver mais tempo. Então, também, isso mais recentemente, né, antigamente não era um ponto muito importante, o meio ambiente, até porque isso aí se acirrou demais, esses impactos, né, criados pela produção intensiva de animais e o tanto de animais que são criados, etc. Então, também, né, o impacto ambiental e a demanda, né, por carne é muito grande, e só no Brasil são criados anualmente cerca de 200 milhões de bovinos e cerca de 1 bilhão de frangos, galinhas e suínos. Então, é uma quantidade exorbitante de animais criados, né, para o abate, e isso aí, né, eu não vou entrar em nada disso, mas a gente poderia ver, né, criar tantos animais significa água, consumo de água, ocupação de terras, desperdício na hora de, né, você, por exemplo, para você gerar 1 quilo de carne de boi, você precisa de 15 mil litros de água, e assim por diante, são vários, né,
os itens que a gente poderia desenvolver, mas eu não vou poder, né, entrar muito nisso, porque a gente não tem também muito tempo. Ó, por exemplo, de acordo com a FAO, a pecuária está entre as 3 principais causas de qualquer problema ambiental significativo, incluindo a degradação da terra, mudanças climáticas e poluição do ar, escassez e contaminação da água e perda da biodiversidade. Aqui, né, botei esse mapa do Brasil, que é um dos países que mais tem uma rica de biodiversidade. Cerca de 1/4 de todas as espécies vivas do mundo estão no Brasil. E o que a gente está fazendo? Destruindo para criar pastagens, botando fogo, literalmente, sem nem ao menos conhecer, porque ali tem uma riqueza muito grande, né, de fauna, de flora, de remédios que poderiam ser descobertos e assim por diante. Então, isso está tudo ligado, né, com esse hábito que adquirimos, né, de comer carne e derivados, né. Nessa equação, hoje em dia não faz muita diferença também você consumir leite, ovos, está tudo na mesma equação. Então, por exemplo, então, o desmatamento, né? A indústria da carne é a principal responsável pela derrubada das florestas. No Brasil, né, a famosa Amazônia, que todo mundo gostaria de preservar, né, mas 80% das áreas derrubadas é para a pecuária e um pouco para a soja. Então, mas soja, a culpa não é dos vegetarianos. Antes fosse, porque teria muito vegetariano por aí. Mas essa soja é para virar ração para os animais. Então, a criação de gado, ela é responsável pelo desmatamento de 93% já da Mata Atlântica, que é a mata aqui do litoral, né, brasileiro, 80% da Caatinga, 50% do Cerrado e 18% a 20% da Amazônia. Então, todos os nossos biomas estão sendo afetados pesadamente para o principal fator, sendo que na Amazônia é de 80% a 90%, porque 10% é para soja, etc., que também é para, né, estar nessa equação, né, do consumo de carne e tal, para isso. Então, são coisas que a gente tem que ver se a gente realmente quer estar associado a isso, né? E é um hábito que, né, é muito difundido, herdamos dos nossos pais, mas que a gente deveria, né, tentar mudar. Por exemplo, aqui, o aquecimento global. Aquele relatório da FAO, né, a grande sombra da pecuária, afirma que os gases emitidos pelos excrementos e flatulências, pelo desmatamento para abrir pastagem, somado à geração de energia gasta no manejo do gado, responde por 18% dos gases estufas emitidos anualmente no mundo. Ou seja, isso é mais do que todos os transportes somados. E quando a gente vê os governos por aí que se reúnem, né, para dizer como é que nós vamos mitigar essas emissões, jamais é falado na carne. Falam, né, então não vamos os carros, melhorar a descarga dos carros, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas não, né, não chega na questão da carne. Por quê? Porque os políticos são financiados, as campanhas são financiadas por, né, grandes produtores de carne, etc. A gente sabe disso. Aqui eu estava como é que chama? No Parlamento Europeu, que apareceu lá o Paul McCartney, ele foi lá falar a favor, né, da mitigação, de não comer carne para, chamava less meat, less heat, ou seja, menos carne, menos calor, né? Então, depois disso, aí eu fui para o COP15, inclusive está aqui, né, o Rajendra Pachauri, que era o presidente do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Então, tudo tem a ver, né, com essa opção aparentemente tão simples, né, que herdamos. Bom, uso e contaminação da água, já falei que, né, 1 quilo de carne, você precisa de 15 mil litros de água, ao passo que, né, para plantar batata, por exemplo, você precisa de 42 litros, por exemplo, é muito menos, né, para qualquer... Feijão, que é uma proteína, né, as leguminosas são proteínas maravilhosas que substituem perfeitamente a questão da proteína, né, você precisa apenas 195 litros,
Então, cada quilo de carne gerada pelo sistema de confinamento, isso é outra coisa, deixa para trás 7 a 9 litros de excremento que não são tratados, são largados na natureza, e não tem como ser absorvidos pela terra. Eles vão diretamente para os córregos, lençóis freáticos, etc. Então, eu costumo dizer, quem compra 1 quilo de carne deve levar para casa um baldinho de 9 litros de excremento, porque ele que tem que dar conta disso. Deixar para trás na natureza, né? São coisas que eu acho que podemos começar a cobrar, né? Brincando, mas é uma realidade. Fora, né, isso aqui, fora o próprio sangue, né, dos frigoríficos que é lançado. Eu fui também numa viagem ao Amazonas para conhecer aquela realidade. É uma coisa assim, parece que lá é tudo limpinho, tudo intocável, mas não é nada disso. Isso aqui são Rio Amazonas, onde os resíduos do abatedouro vai diretamente para o rio. Os oceanos também, a pesca industrial é extremamente predatória. Os oceanos estão entrando em colapso rapidamente. Até 2006, 29% das espécies de peixes e frutos do mar já haviam entrado em colapso. O camarão rende apenas 2% do montante global pescado. O resto, né, mas responde por 35% do desperdício total. Então, você vai lá captar, né, o camarão, mas só 2% de tudo que você capta que é o camarão. O resto são outras criaturas marinhas que são simplesmente desperdiçadas, né? Opa, voltou. Então, a maior parte dos peixes e outras criaturas marinhas capturadas anualmente não são consumidos diretamente pelos seres humanos, mas dados como ração aos animais também. Então, são necessários 45 quilogramas de peixes selvagens para criar 1 quilograma de salmão criado em cativeiro. E hoje caminha para isso também, tudo caminha para o cativeiro, né? A criação em cativeiro. Frangos, suínos, 100% já são criados em cativeiro. Aqui no Brasil, o boi ainda não é, mas no final da vida já vai para engorda, como diz, e assim por diante. Então, bom, metade de toda a terra boa do mundo é destinada a pastagens, metade da colheita mundial de grãos é consumida pelo gado no mundo. Criar gado é uma forma muito ineficiente de utilização dos recursos. São necessários 7 a 9 quilos de cereais e grãos para produzir 1 quilo de carne de boi. Então, também há uma ineficiência, um desperdício muito grande. Você comer diretamente a carne, você poderia comer diretamente os grãos, né? É isso que a gente diz. Então, a relação para carne de porco e frango é 3,5 e 1,7, respectivamente. Ou seja, a carne de porco também precisa de 3,5 kg né, a cada de ração, de cereais, etc., milho, tal, para cada quilo que é produzido. Então, isso num mundo onde a fome é uma realidade, comer carne é eticamente inaceitável. Agora, então, com esse problema, né, da guerra também, aí na Europa e tudo isso vai se agravar, né? Essa questão da fome, que já temos, a fome já tem mais de 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo, o que é uma vergonha para a nossa civilização. É uma vergonha imensa. Além, então, da pegada ecológica, os problemas sociais também gerados pela indústria da carne são graves. A maior parte das denúncias sobre mão de obra escrava realizadas no Ministério do Trabalho, no Brasil, vem da pecuária. Outro grande problema é o abate clandestino. Aqui no Brasil, 50% da carne abastecida nos mercados nacionais vem de abate clandestino. E aí o problema é mais grave ainda, porque no abate clandestino os animais são mortos à marretada, à machadada, é uma tragédia, né? Então também tem muito trabalho infantil, né, nesse abate clandestino.
As condições de trabalho nos frigoríficos são degradantes e geram problemas físicos e psicológicos dos trabalhadores. Tem até um filme que chama Carne, Osso, né, mostrando essa realidade, né, dos trabalhadores em frigoríficos, muito interessante. Então, acidentes são corriqueiros, nos frigoríficos os processos produtivos são agressivos, ou o calor é excessivo, acima de 40 graus, chegando a 95 graus em vários pontos, ou muito frio, abaixo de 12, atingindo até 35 graus negativos nas câmaras frias. O barulho tentar acabar dentro de 2 minutos, mais ou menos, já está a passar um tempo. O barulho é ensurdecedor e os protetores auriculares reduzem pouco o nível de ruído. Bom, aí tem também a crueldade com os animais, né? Inúmeras crueldades são cometidas nos animais ditos de consumo para serem abatidos para virar comida. O sofrimento inerente ao abate não é o único aspecto a considerar. Imagens idílicas de fazendas onde os animais vivem felizes e contentes junto à sua prole povoam o nosso imaginário, mas o agronegócio está tornando isso coisa do passado. A tendência hoje é criá-los em granjas industriais, onde vivem confinados e submetidos a tratamento cruel. Praticamente 100% dos frangos e suínos vivem nesse regime. Os filhotes são separados da mãe, assim que nascem, criados em condições abomináveis, totalmente artificiais, gerando muito estresse e doenças, combatidos com medidas ainda mais execráveis. Corte do bico, do rabo, dos dentes, da genitália, tudo sem anestesia. Só saem dessa situação penosa para o abate. Ali são depenados, esfolados, escaldados e esquartejados, na maior parte das vezes ainda vivos. É uma realidade brutal que não tem nada a ver com a RIMS. Nada a ver. São 70 bilhões de animais terrestres abatidos por ano no mundo. Como diz o Peter Singer, os animais são tratados como máquinas que convertem forragem de preço baixo em carne de preço elevado. E qualquer inovação será utilizada se resultar numa taxa de conversão mais baixa. Então, gente, a dieta vegetariana, então, concluindo, né, comer carne e outros produtos de origem animal é arraigado. Muitos praticantes de yoga no Ocidente até acreditam que precisariam comer, né, carne para, né, praticar aquelas posturas que exigem muito do físico, né? Porém, a gente sabe, né, até estive com o filho, né, do Patanjali Joyce e comentei isso com ele, se realmente tem a ver. Ele disse, claro, isso aí tem tudo a ver, né, a questão de se alimentar com uma alimentação vegetariana e a prática da yoga. A outra questão da paz, né, como diz o Tolstói, enquanto houver abatedouros, haverá guerras. E a humanidade, ela clama por paz, mas a paz não será possível enquanto ela se associar todos os dias aos atos sangrentos e cruéis, indissoluvelmente ligados à criação e ao abate de milhares e milhares de seres indefesos que, como nós, também sentem dor e terror. É incompatível, né, com o primeiro preceito da yoga. Toda a crueldade e demais impactos associados à carne e outros produtos de origem animal incompatível, não é compatível, né, com o primeiro preceito da yoga, que é a RIMS. Então, a alimentação vegetariana estrita é parte fundamental e integral de um mundo sem violência, saudável, sustentável e que respeita todas as formas de vida. É a dieta do praticante de yoga. Então, é o que eu digo, mudar o mundo, né, às vezes é bem difícil, depende lá dos nossos políticos, a gente não tem acesso a eles, mas mudar o que está no nosso prato, todos nós podemos fazer. Então, nós temos a força para fazer essa mudança, e quem quiser trilhar esse caminho árduo da yoga, deve começar pelo primeiro passo. Muito obrigada. Muita gratidão, Marli. Muita gratidão pela sua exposição. E prosseguindo, ora, vamos agora ouvir o Jorge Moreira, que nos falará sobre Prakriti.
Ora, muito boa tarde a todas e todos. É com enorme prazer que estou aqui a partilhar convosco momentos tão especiais como este, que é o lançamento de uma obra ímpar, como é o glossário teosófico da Madame Blavatsky, aqui na sua versão mais original. Também quero agradecer o convite do José Manuel Anacleto, portanto, um caro amigo, para estar aqui presente neste portanto. E o verbete que eu escolhi foi Prakriti. Aliás, ouvimos a Marli e há muito que eu e a Marli, de certa forma, assim nos conhecemos, partilhamos coisas em comum, porque esta paixão também pela questão ecológica e também especialmente pela ética animal e, no meu caso, na ética ambiental. Ora bem, o sumário, muito rapidamente, portanto, vou falar sobre o verbete, a raiz, a constituição, a dualidade de espírito, matéria e vida, a ciência, portanto, o que é que nos pode trazer para aqui, especificamente a teoria da ordem implícita, o que é que eu trago de pertinência, o que é que é a escolha deste verbete, depois falo um bocadinho sobre a ecoespiritualidade e a teosofia nesta perspectiva. Portanto, ora bem, sobre o verbete, no glossário teosófico, esta palavra aparece aqui como a natureza em geral, neste lançamento do Centro Lusitano de Unificação Cultural. Portanto, a Prakriti é a natureza em geral, a natureza em oposição a Purusha, a natureza espiritual e espírito que juntos formam os dois aspectos primordiais da divindade una e desconhecida. Portanto, isto é o que está no verbete. Ora bem, mas o que é que isto quer dizer? Afinal, portanto, o que é que Prakriti acaba por ser, desculpem, Prakriti é a raiz disto tudo. Portanto, o inconsciente, portanto, não é criada, não é uma produção, mas ela é produtora, está sempre em movimento, em atividade, em transformação, numa mudança contínua, portanto, ela pauta-se pelo dinamismo constante. E, para além disso, Prakriti é a matéria primordial e elemental, a causa ou a essência primordial de todas as coisas, a matéria que vai desde o mineral até o éter, a mente, o intelecto, a natureza material visível e invisível. Ora bem, portanto, o que é que estamos a falar não é só daquilo que os nossos sentidos físicos percepcionam, Prakriti vai muito mais para além da matéria densa, física, portanto, vai até estados muito mais súteis, como a matéria astral, mental e até búdica. Portanto, também tem, de certa forma, uma natureza espiritual. E isso está bem patente em Pradhana, já que Prakriti é um aspecto deste Pradhana, portanto, que é a natureza mais sútil, a base original, a causa material, sem princípio nem fim, causa não desenvolvida, não evoluída, a matéria não manifestada. Portanto, Prakriti é a matéria em toda a sua dimensão, tanto seja ela manifestada ou não manifestada. E, portanto, a Prakriti é constituída pelas três gunas, que são, como todos sabemos, qualidades, atributos da matéria, propriamente dita. Sattvas, que representa a bondade, a pureza, a harmonia, a verdade, a realidade. Rajas, paixão, desejo, atividade, a luta constante. E Tamas, que está ligado à inércia, à apatia, à confusão, à ignorância. Portanto, só para dar alguns exemplos. E Prakriti é também constituída por dois estados. A Vyakta, matéria caótica, e Vyakta, matéria manifestada. E também por vários produtos, como já vimos Buddhi e a personalidade, que nós sabemos, Hankara, portanto, a Hankara, portanto, a personalidade do ego. Aqui temos, portanto, como já foi referido atrás, Prakriti encontra-se em oposição a Purusha, mas na sua origem última, Purusha e Prakriti são a mesma coisa. Portanto, espírito e matéria são, na sua natureza mais última, uma e só coisa. E a união de
de Purusha e Prakriti é que dá origem a todos os seres, portanto, animados e inanimados, como diz aqui a citação do Bhagavad Gita. Ora, quanto a este ponto, temos aqui um novo elemento, que é a vida. E cada partícula de Prakriti contém Jiva, que é a vida divina. Jiva também quer dizer espírito individual, portanto, Prakriti na realidade não existe sem Purusha. E nesta minha leitura eu vou tentar fazer compreender melhor este facto e o menino da ciência não seja ela a nossa melhor aliada, portanto, como diz o mestre KH. E, nesse sentido, evoco aqui a teoria da ordem implícita ou implicada de David Bohm. E esta teoria diz que o que vemos normalmente seria a ordem explícita, o mundo físico, a manifestação espaço-temporal de uma realidade de uma outra dimensão muito mais profunda, que Bohm chamou de ordem implícita ou implicada. O holomovimento é a totalidade ininterrupta e indivisa que transporta a ordem implicada. Então, estamos a ver esta questão aqui subjacente a tanto a Purusha como a Prakriti. E, citando Bohm, a vida está dobrada na totalidade e que, mesmo quando não se manifesta, de alguma maneira se acha implícita, naquilo que geralmente chamamos de uma situação na qual não há vida. A matéria inanimada deve, então, ser vista como uma subtotalidade relativamente autónoma, na qual, pelo menos até onde o sabemos agora, a vida não se manifesta de maneira significativa. Isto é, a matéria inanimada é uma abstração secundária, derivada e particular do holomovimento, que é a vida implícita. É o fundamento tanto da vida explícita como da matéria inanimada. E é esse fundamento que é primário, existente por si mesmo e universal. Assim, não fragmentamos a vida e a matéria inanimada. Nem tentemos reduzir completamente aquela a um mero produto desta. E, portanto, tal como nos diz a teosofia, não há matéria morta. E é porque a matéria tem associada a ela jiva, mesmo que esta não se manifeste ou ainda não se tenha manifestado. Olha, a escolha deste verbete deve-se muito também, para além da minha, digamos, da minha formação, da minha base, das minhas preocupações do dia-a-dia, também para um período que estamos a passar com várias crises da contemporaneidade. Sei lá, vivemos uma crise económica e financeira, estamos a acabar de viver, se estamos a acabar, não sei, vamos ver, uma crise pandémica, agora estamos numa guerra, vizinha-se aí crise ecológica e climática, com caos, com cenários científicos de caos humanitário e ambiental sem precedentes. Se nós não mudarmos o nosso comportamento e a nossa relação com a natureza, as coisas vão estar muito mal. E a imagem da direita, que é um esquema do Stockholm Resilience Center, que traça os limites naturais que sustentam a vida na Terra. E nós já olhamos para aí e percebemos que alguns desses limites já foram amplamente ultrapassados. A integridade da biosfera, os fluxos biogeoquímicos e as alterações climáticas, e isto coloca, de certo modo, o futuro da humanidade e das imensas espécies nossas companheiras e irmãs também na cena de evolução. E, portanto, além da destruição, há outros aspectos a ter em conta. Um deles é uma questão ética da nossa ação e da nossa relação com a natureza e com os outros seres vivos, que é de uma relação de exploração, de domínio, como se tratasse de um objeto sem vida. Portanto, nós tratamos, aliás, a Marli falou aqui nos animais, a maneira que nós tratamos os animais, podemos expô-los para a natureza, da maneira que nós tratamos os outros seres, os animais selvagens, a vida selvagem, as florestas, os rios e a natureza na sua plenitude. Ora, a natureza não é algo inerente, ela está viva e nós somos parte dela. E, portanto, destruir a natureza é óbvio, estamos a destruir-nos a nós próprios, em todos os sentidos, até a nível espiritual. E o segundo aspecto que eu acho que devemos ter em conta que esta ação, portanto, que é uma ação destrutiva, é egocêntrica, é antropocêntrica, portanto, traz, obviamente, sofrimento humano
e sofrimento também dos animais e de outros seres sencientes, e, portanto, isto interfere com a normal manifestação e evolução das mónadas que estão encarnadas noutras formas de vida, e isso, como nós sabemos, na teosofia traz karma tanto individual como coletivo, e que, infelizmente, dada a dimensão, vai ecoar, espero que não, mas infelizmente estamos a caminhar para isso, vai ecoar na humanidade por éons. Isto não é nada bom para nós, para o planeta, para tudo em geral. E, portanto, vivemos num período extremamente conturbado da história e que se pauta mesmo pela ignorância espiritual a manifestar-se numa crise de valores éticos, num antropocentrismo, portanto, o ser humano no centro do universo e mais nada conta, no materialismo, portanto, só aquilo que é palpável e mal é que é tido em conta, na adulteração dos ensinamentos religiosos, portanto, quando olhamos para a criação e vemos como algo a ser explorado e a ser dominado, e na ciência cartesiana, portanto, que acabou por segmentar tudo e todos, portanto, afastou-se daquilo que era a ciência holística, e, portanto, tudo isto molda o nosso mundo através de uma visão de um ser humano superior e dominador da natureza, e que, de certa forma, está alavancado por duas grandes vertentes da sociedade contemporânea, que é a tecnociência e o tecnocapitalismo, que são potências enormes que nos podem levar em direção à catástrofe humana e ecológica, obviamente. E, portanto, para resolver estes problemas precisamos de um novo paradigma alavancado na ecoespiritualidade. Porquê a ecoespiritualidade? Porque ela repõe a consciência do sagrado dentro da criação e utiliza a intuição, a meditação para percepcionar melhor a realidade para além dos sentidos físicos. E a experiência direta do contacto com a natureza. E a natureza interior, a nossa própria natureza, e a natureza exterior, que não deixa de ser também a nossa própria natureza. E, portanto, isto é enfrentar os problemas das nossas vidas através de uma consciência expandida, de uma cosmoética e de uma prática espiritual. Portanto, olhamos para a vida como algo de valor, desse valor. E, portanto, na ecoespiritualidade, toda a vida, à qual nós estamos incluídos, obviamente, é considerada sagrada, com valor intrínseco, independente do valor utilitário que pode ter para nós. E toda essa vida é constituída por Prakriti e animada por Purusha. E que na sua essência mais profunda, ela, como já vimos há bocado, ela é una. Portanto, a unidade do Purusha e Prakriti. Conhecendo esta base, conhecemos que somos também o outro humano, o outro não humano, a natureza, que somos também a própria natureza. E esta consciência ecológica é uma consciência espiritual, como diz Fritz Capra. Passo a citar. Quando a concepção do espírito humano é entendida como um modo de consciência na qual o indivíduo tem uma sensação de pertinência, de conectividade com o cosmos, com um todo, torna-se claro que a percepção ecológica é espiritual na sua essência mais profunda. Não é, pois, de se surpreender o facto de que a nova visão emergente da realidade, baseada na percepção ecológica profunda, é consistente com a chamada filosofia perene das tradições espirituais, quer falemos a respeito da espiritualidade dos povos, dos místicos cristãos, da dos budistas ou da filosofia da cosmologia subjacente às tradições nativas norte-americanas. Fim de citação. Ora, no topo desta consciência ecológica, eu fiz este esquema, de certa forma, para um trabalho que eu realizei ano passado, e este esquema retrata, portanto, é um sistema que condensa muita informação que seria difícil estar aqui a trabalhá-la toda, mas vou tentar, pelo menos, ir ao encontro. E aquilo que eu vejo é que a teosofia acaba por estar no topo, porque é a sabedoria divina, de certa forma. E há aqui vários outros eixos. A ciência, a natureza, a nossa subjetividade, a nossa apreensão em relação à natureza e a filosofia. Portanto, tudo isso são aspectos que, na verdade, acabam por estar unidos, porque a teosofia acaba por ser também isso. A teosofia engloba, tem a sua natureza também una, portanto, engloba a ciência, a religião e a filosofia e por aí fora. E, portanto, destes três grandes eixos, há aspectos que se cruzam. Portanto, a ciência com a teosofia
para mim é sabedoria. A relação entre a ciência e a natureza pode ser uma relação entre a natureza e a subjetividade, a vivência, entre a subjetividade e a filosofia, uma vida reta, entre a filosofia e a teosofia, uma vida iluminada, e onde se cruzam outros aspectos, temos a espiritualidade, a ciência holística, a ecologia, a ética ambiental e a ecosofia. A ecosofia é quase muitas vezes sinónimo de teosofia, embora de uma consciência alargada em relação à natureza. Portanto, a ecosofia é uma filosofia de vida que cada um de nós deve trabalhar para atingir a autorrealização. E a autorrealização é a expansão da consciência para que o eu se expanda ao todo, à própria natureza. Portanto, é um conceito da ecologia profunda, mas que tem muito a ver com aquilo que é a teosofia. E, portanto, esta questão da consciência ecológica é central a tudo. Ok? E, portanto, isto, ao ligar a teosofia, acaba por ligar todos os aspectos da existência e vai mais além. Portanto, ele trabalha o visível e o invisível, o espírito e a matéria, e como aqui o Purusha e Prakriti. E sabemos adaptar essa consciência à vida cotidiana e sermos também luzes de Purusha sobre Prakriti. Muito obrigado pela vossa atenção. E muito agradecemos pela sua palestra, Jorge. Somos nós que agradecemos. Continuando, vamos ouvir a Laia Berlius, que nos vai falar sobre Sofia Akamote. Olá, obrigada. Eu vou fazer uma conexão, acredito, com a apresentação do Jorge. Antes eu queria congratular o Centro Lusitano, o José Anacleto e todos os amigos de Portugal pela publicação do glossário original. Acho que é um bom trabalho termos esse filtro do glossário retraduzido, né? Muito bom. Para mim foi um pouco difícil escolher o termo, são tantos termos atrativos, na minha opinião. E para mim, no meu caso, eu acho muito interessante, que me atrai muito a tradição gnóstica, gosto de outras tradições também, né? Como estudante da teosofia, a gente acaba tomando contato com várias, mas me chama muito a atenção que a Blavatsky usa muitos termos gnósticos no glossário teosófico. Ela é conhecida por ser, em Isis Sem Véu, no volume 3, né, ela faz críticas à Igreja Católica como foi formada, mas a gente vê que para os gnósticos ela tem só elogios. Então, como é o tema que eu gosto bastante, eu trouxe um tema gnóstico para a gente desvendar um pouquinho, porque, como o José Anacleto comentou, é um assunto que foi pouco investigado, o MID investigou bastante, a Blavatsky escreve alguns artigos, e só agora no século XX, com as grandes descobertas dos evangelhos apócrifos, a gente começa a conhecer um pouquinho mais os gnósticos, como representantes dessa sabedoria divina, dessa teosofia, dessa Gupta Vidya, né? Então, parabéns pela publicação do glossário, e aí eu comentei que eu vou fazer uma conexão com a apresentação do Jorge, porque a Sofia Ashmo tem tudo a ver com essa relação de percebermos a vida divina presente no cosmos, na natureza, na matéria e em tudo quanto existe. Os gnósticos, eles vão fazer o uso de mitologia, então nós vamos encontrar o ensinamento deles um pouco velado, detrás de mitos, de contos cosmológicos, né, com personagens às vezes antropomorfizados também, mas eu gosto muito de chamar atenção para a gente perceber, inclusive, como a Blavatsky incentiva em alguns artigos que até estão nos escritos seletos de Blavatsky, que vocês também publicaram, ela chama atenção para a gente pesquisar lá nos neoplatônicos, quando ela cita Jâmblico, quando ela cita Próclo, para a gente entender como eles fazem uso também dos mitos helênicos para explicar o simbolismo detrás desse ensinamento, o modo como os mitos falam com o inconsciente, os mitos tocam nos símbolos da alma e ajudam a nossa mente presa no concreto a atingir níveis mais abstratos e mais metafísicos. Então, essa é a metodologia gnóstica, é um pouco assim, baseada nessa metafísica dos mitos e do simbólico.
Então, Sofia vai ser conhecida, a gente conhece aqui como Teosofia, sabedoria divina, né? Mas essa Sofia Ashmo não é a Sofia da sabedoria divina, é uma outra, é a filha. A sabedoria divina é a mãe. Mas a Sofia Ashmo também também é mãe. Então, vamos tentar entender um pouquinho o que ela representa. Deixa eu só botar o meu alarme aqui, porque eu tendo a estourar o tempo, então a gente cuida do tempo juntos. Pronto. Vamos lá. Então, Sofia Ashmo é uma palavra grega, eu trouxe aqui do nosso novo glossário teosófico. É um termo grego e significa a filha de Sofia, a luz astral personificada, ou o plano inferior do éter. Então, a partir daqui, a gente pode simplesmente ir para o verbete de luz astral e tentar entender um pouquinho mais e entender que Sofia é a luz astral personificada no mito gnóstico. Mas os gnósticos e também a própria Blavatsky na doutrina secreta vai trazer alguns dados a mais sobre essa personagem tão bonita. Né? Então, a Sofia é um termo gnóstico. Para os gnósticos, a Sofia é a mãe sabedoria e a consorte do Cristo cósmico. Blavatsky deixa muito claro, e eu vou reforçar isso como estudante do gnosticismo, ela deixa muito claro que o Cristo não é Jesus, Jesus é um Mahatma, um nazareno, um homem que foi um sábio, um hierofante, um mago que existiu, ensinou e atingiu uma grande iluminação, mas o Cristo cósmico representa aqui para nós o que alguns chamariam de terceiro logos, ou a primeira luz, a luz primordial, a luz que vem ao mundo, num sentido metafísico, num sentido cósmico. Então, a Sofia é essa sabedoria que acompanha essa luz que penetra no mundo e que preenche toda a vida. Então, há duas Sofias para os gnósticos, uma superior e uma que desce. Ela também é referida como o 12º éon. Os gnósticos vão ter sistemas de cosmogênese com éons e planos celestiais, e há 12 éons no plano superior e 12 no inferior, somando 24, e a Sofia é o 12º de cima, ou seja, aquela que está mais próxima do nosso mundo manifesto. Ela representa o divino no mundo criado. Ela é uma luz que cai e preenche o mundo, representa a luz dentro de nós e a alma que precisa retornar à sua origem. Ashamó, esse termo Ashamó, também pode ter origem no hebraico Chokmah. Lá na Sefiró, né, Keter Binai Chokmah, a gente tem Chokmah associado às vezes com a Sofia Ashmo. E os gnósticos Bardesanes e Valentino, que são gnósticos da época antiga, do século II, III, usam a forma siríaca, Hakmut, como aquela que dá a luz. Então, isso é um pouco o que a gente entende como Sofia. Sofia Ashmo, então, vai representar a alma em sua jornada, e aí é interessante, ela precisa se arrepender e se reconectar à divindade e elevar aos céus. Então, ela vai representar também essa jornada da alma. Então, ela pode ser tanto lida como essa imagem da luz astral, mas também no sentido particular, como a alma que busca retornar à sua origem. E ela vai ter uma luta contra as forças obscuras da matéria, as forças que nos cegam, que escurecem a nossa mente e nos incitam os vícios e os kleshas, né? O Patanjali chamaria de kleshas. Então, a Sofia aqui, ela vai ser a mãe do Demiurgo. O Demiurgo, para os gnósticos, ele é o criador do mundo, do quaternário inferior, basicamente. O Demiurgo dos gnósticos não é o Demiurgo platônico, nem é o criador do mundo celestial. Ele é o criador da matéria cega e da ignorância. Ele representa a ignorância e o véu. Então, a Sofia vai ser a mãe dele. Então, quando os gnósticos entram em embate com a patrística, eles vão dizer assim, olha, o Deus que vocês estão cultuando, esse Deus aí do Velho Testamento que criou o mundo, não é a vida eterna, não é a vida una, não é a primeira proposição fundamental, é só um artífice criador do quaternário inferior, né? Ele surge a partir de um desejo de Sofia. O mito vai ser muito bonito. A Sofia, ela é o último éon do plano celestial, ela vai olhar para cima e contemplar todos os seres de luz e a unidade, e o primeiro, segundo, terceiro logos, aqui na nossa linguagem, e ela vai desejar, vai surgir um desejo de criar por ela mesma, e aí ela faz uma contravenção, entre aspas, porque é um mito, e ela olha para baixo, para o abismo, e ela gera o caos, ela gera as águas do caos, da matéria, do abismo, e aí ela gera um ser, só que ela gerando uma ruptura, ela quebra com o espírito
da unidade. Então, ela gera sem espírito, ela gera o aspecto material e psíquico da nossa existência. E daí que vem toda a confusão do mito. Então, ela olha para baixo, ela faz a transição do imaterial para o material, do noumenal ao sensível. A Sofia, ela é restaurada, então, depois de fazer essa criação. Ela cai e depois ela é restaurada temporariamente a sua posição no pleroma. Pleroma aqui é um termo para um plano divino. Porém, ela fica um degrau abaixo, ela fica entre o mundo material e psíquico e entre o mundo divino do espírito. Então, ela fica ali num degrau abaixo e fica ali até que toda a humanidade seja restituída à sua origem no um. Então, aqui é o fim de um pralaya, talvez, né? E ela retorna como Cisígia de Cristo quando a humanidade é restituída à luz. A Sofia existia antes do surgimento do mundo. E nesse mito, o Cristo cósmico, é enviado pelo Mãe Pai, pelo segundo Logos, para trazer Sofia de volta à totalidade. Então, é a alma que busca reencontrar o espírito do Logos, do Cristo, o Atman, o princípio átmico. Ela precisa refazer essa união que foi quebrada para que ela retorne à totalidade. Ele, o Cristo cósmico, habilita a Sofia a ver novamente a luz, dando-lhe o conhecimento do espírito, que os gnósticos vão chamar de pneuma, e por isso eles vão ser associados a pneumáticos. Então, a gente tem sempre essa imagem dessa quebra do mundo celestial com o mundo sensível. O que a gente encontra nos textos gnósticos? Aqui eu tenho uma foto dos apócrifos da Biblioteca de Nag Hammadi, descobertos em 1945, que a Blavatsky, de certa forma, previu, porque ela falou que dentre ali algumas décadas surgiriam nas areias do deserto do Egito alguns textos que iam transformar a cristandade. Então, nesses textos a gente encontra esses mitos gnósticos e essa filosofia, essa metafísica gnóstica. Então, o que a Blavatsky teve acesso, que foi bastante coisa, e haviam bons textos que depois o MID vai trabalhar, já era muito bom, mas tudo isso surge só no século XX. E aí a gente tem uma nova chance de conhecer mais profundamente essa tradição. Trouxe aqui um trecho bem curtinho de um desses textos, são 48 textos descobertos em 13 códices de papiro, e esse texto aqui, sobre a origem do mundo, vai dizer o seguinte, que após a estrutura natural dos seres imortais ser completamente desenvolvida, que a gente está falando do plano celestial, através do infinito, uma imagem chamada Sofia, ou sabedoria, emanou de Pistis, ou fé. Porque ela tinha vontade de criar um reino semelhante à luz pré-existente. Ela tinha um desejo de copiar o reino da luz pré-existente. Imediatamente o desejo dela se manifestou, tomando a forma do firmamento e tendo uma proporção inimaginável. A Sofia situa-se entre os imortais e os seres que vieram a existir depois deles, segundo o modelo das coisas superiores. Ela atua como um véu, separando os reinos eternos do universo que fora criado. Então, a gente vai encontrar a Sofia mãe, que é a consorte do Cristo, como a sabedoria do termo teosofia, e a Sofia filha, que é essa Sofia Ashmo, que é aquela que está entre os dois reinos, o reino dos imortais, o reino da trindade dos três logos, e o reino do mundo criado. E ela faz esse véu. E ela tem um filho, que é o demiurgo gnóstico, que é uma serpente com cara de leão, chamado Yaldabaoth. E a Blavatsky vai citar o Yaldabaoth na Doutrina Secreta. Então, ela conhecia essas coisas. A Sofia Ashmo, então, ela dá origem ao oceano cósmico do caos. Ela envia o sopro de vida à Terra e imprime as formas divinas na matéria caótica. Ela se torna responsável pela restituição da luz nas sombras. Ela é o fluido de vida terrestre, saturada de todas as imagens divinas. Ou seja, como ela é aquela força que tem o desejo de copiar o mundo celestial e cria aquela imagem de que o que está acima é como o que está embaixo, né, que no hermetismo a gente vai ver replicada, ela vai servir como essa impressora do mundo celestial. Ela vai gerar a matéria ali embaixo, as forças criadoras do quaternário inferior, da matéria cega, do plano psíquico, mas ela que vai trazer as formas perfeitas, as ideias platônicas, as imagens perfeitas dos imortais. Então, a cópia do celestial é ocasionada por causa da Sofia imprimindo nesse mundo abaixo
essa cópia invertida, que a gente vai ver depois na doutrina secreta também falando sobre isso. Então, eu trouxe aqui um trechinho da doutrina secreta, que a Blavatsky cita um texto sânscrito que fala que o Jiva é guiado em seu caminho pela sabedoria suprema. E aí, na nota, é dito: compare-se esse princípio esotérico com a doutrina gnóstica de Pisha Sofia, em que se apresenta Sofia Ashmo como perdida nas águas do caos, quando se encaminha para a luz suprema, e Cristo libertando-a e ajudando a reencontrar a senda. Então, ao mesmo tempo que ela é essa força que se imprime na matéria, como luz astral, né, como diz ali no termo do glossário teosófico, ela também vai representar essa luz que cai e precisa preencher todo o caos, todo o abismo e ressurgir e retornar à sua origem, com o auxílio de Cristo. Aqui a gente tem a ideia de Atma Buddhi, né, a Buddhi que se retorna a um. E é o Jiva guiado pela sabedoria. Então a Sofia, como a sabedoria, que tem fé na sabedoria, na possibilidade da iluminação e sabe que há um mundo superior, ela vai tentar vencer essas forças aprisionadoras, né, das correntes de Platão do fundo da caverna, para tentar se libertar e retornar ao sol celestial. Também na doutrina secreta a gente encontra que para os gnósticos, Jeová era Yaldabaoth, o filho das trevas, cuja mãe, Sofia Ashmo, era filha de Sofia Sabedoria. Então, a gente tem aqui as duas Sofias, e essa Sofia Ashmo como mãe desse Deus cego, dessa força cega, que é a própria vidya da matéria, né? A ignorância. E a Blavatsky vai relacionar essa Sofia superior, a mãe que está junto com Cristo, ao Espírito Santo dos primeiros cristãos e também ao Akash. Então a gente vê a apresentação da Josi sobre o Akash, e os gnósticos vão relacionar a Sofia superior, não a Ashmo, com o Akash. Então a gente tem Akash, luz astral, Sofia divina e Sofia que cai. A Sofia Ashmo personificava a luz astral, diz a Blavatsky na doutrina secreta, o éter. A luz astral se encontra na mesma relação para com o Akash e a Anima Mundi que Satã para com a divindade, ou seja, são aspectos de polos diferentes da mesma força. São um e a mesma coisa vista sob dois aspectos, o espiritual e o psíquico, o liame superetéreo, ou de conexão entre a matéria e o espírito puro, e o físico, né? Aqui nessa publicação também do Centro Lusitano Cultural, aí de Portugal, a gente encontra a Blavatsky comentando ainda sobre a Sofia Ashmo. Então, ela vai enfatizar que a luz astral é o céu médio dos gnósticos, esse limite entre o superior e o inferior, né, no qual está Sofia Ashmo, a mãe dos 7 construtores, ou espíritos da Terra, que não são necessariamente bons, e entre os quais os mesmos gnósticos situaram Jeová, a quem chamam de Yaldabaoth, demiurgo, né, e que ela não deve ser confundida com a divina Sofia. A luz astral deve ser aceita aqui como um termo genérico que significa a ideação universal, ou seja, essa ideia universal e divina que é refletida nas águas do espaço ou caos, e é o motivo da luz astral, ou seja, a luz astral é como o espelho da ideação divina superior, e é isso que a Sofia vai fazer. Ela vai ser responsável por trazer o que é de divino para o material, para que o material tenha espírito, para que ele tenha vida, para que ele seja uma cópia do divino e não só algo sem forma, né? Ainda conversando a Blavatsky com o Kingsland, né? E dando a abertura para o Martin daqui a pouco, Fohat está na luz astral, porque está em todas as partes até o 4º plano. Então, a Sofia também vai se relacionar com a força de Fohat. Nós chamamos luz astral aquilo que reflete todos os planos superiores de consciência na matéria e nos seres. E aí o Kingsland conclui, então, a luz astral contém o protótipo de tudo. Assim, Sofia é a mãe de todos os seres do mundo sensível. Ela contém o protótipo e as imagens do plano celestial. E a Blavatsky continua, o que é essa luz astral? É todas essas inteligências que já estão, desde o Sol saindo do caos, na matéria, e todos esses construtores do baixo mundo procedem dele. Todos os construtores que procedem dela, os construtores do mundo terrestre cósmico. Então, Sofia é a mãe de todas as forças construtoras. Sofia Ashmo, diz o Bertan Keitel, procede das águas do espaço?
a luz astral é realmente a raiz. E aí a Blavatsky é o protótipo de tudo na Terra. Então, é uma força muito grandiosa, essa força de Sofia Ashmole. Porém, ela cai. Então, a gente vai ver no texto gnóstico, no Apócrifo de João, que eu escrevi em conjunto com o Alberto Brum, aqui na editora Garbalux, e está à venda aí na CLUC em Portugal, eu sei que está à venda no site. Então, a gente vai ter esse mito completo nesse texto do Apócrifo de João, que é um desses da grande descoberta de Nag Hammadi. Um trecho curto para vocês verem como que os gnósticos vão contar esse mito, né? Sofia, a mãe, começou a se mover de um lado para o outro, ela se tornou consciente de sua deficiência, quando o brilho de sua luz diminuiu e escureceu, pois seu consorte não havia colaborado por ela. Por quê? Porque ela cria a partir de um desejo de ruptura com o plano divino, com o plano celestial, porque do 1 ao múltiplo, quanto mais perto do múltiplo, mais o 1 se afasta da luz, né? Mas ele fica obscurecido pela multiplicidade. Essa vai ser a imagem que os neoplatônicos depois vão usar, e essa vai ser a ideia de quando a Sofia cria sem o aspecto pneumático, o espírito, né? E aí depois tudo isso vai ser resolvido no mito. Então ela vai obscurecendo, a sua luz vai diminuindo, e ela se torna deficiente. Quando ela viu a maldade que tomou lugar, e o roubo que seu filho cometeu, porque aí o filho dela, que é esse dragão com cara de leão, rouba o poder dela no mito, né? Ela se arrepende, e aí ela se sente responsável por todo o cosmos criado. E na escuridão da ignorância, ela é envolvida pelo esquecimento, aqui é a queda da alma, e começou a se sentir envergonhada. Ela não ousa retornar, mas fica se movendo de um lado para o outro, agitada. E ela se arrependeu e derramou lágrimas, e todo o pleroma escutou a prece de seu arrependimento. E eles a louvaram em nome do Espírito Virgem Invisível. Espírito Virgem Invisível aqui para os gnósticos é um nome para o pai e mãe. É a pronoia que eles vão chamar. Então, ele consentiu e quando assim o fez, derramou sobre ela um pouco da plenitude do todo. Então, o todo derrama-se no mundo que ela gerou para que ele não fique sendo deficiente, né? E seu consorte, ou seja, o Cristo cósmico, não veio diretamente a ela, mas veio através do pleroma, que é um nome gnóstico para o plano divino, de modo que pudesse restaurar o que faltava nela. E ela foi levada para cima, mas não para o seu próprio éon. Ao invés disso, foi colocada numa posição logo acima de seu filho, e ela deveria permanecer no nono céu até ser corrigida sua deficiência. Esse é um trecho do Apócrifo de João, e eu achei que essa imagem ilustra bem, porque nós temos aqui uma feminina, né, uma força feminina, que está aqui entre o sol celestial e entre o mundo criado, que tem esse Ouroboros aqui, e o filho dela é retratado como uma serpente, né, demiúrgica. E os 7 planos dos 7 planetas e dos 7 construtores da matéria e as forças celestiais tentando trazer a vida e a luz para o mundo material e psíquico. Então, ela fica nesse meio termo, exatamente como é descrito a função da luz astral na doutrina secreta, né? E ela vai cuidando do nosso cosmos. Então, esse texto do Apócrifo de João termina com um hino, eu coloquei só um trecho aqui para a gente finalizar com a questão da Sofia como a nossa alma também, né? No Apócrifo de João, a gente vai ter essa imagem da pronoia da luz, que é a luz que vem do alto, e é um aspecto feminino que preenche o cosmos. E ela diz, eu sou a abundância da luz, eu sou a lembrança da plenitude, e viajei através do reino de grande escuridão, e continuei até entrar no meio da prisão. O fundamento do caos estremeceu, e eu me escondi deles por causa de sua vilania, e eles não me reconheceram. Porque a Blavatsky, quando ela encontra o texto Pisci Sophia, é muito interessante, no texto das atas da loja Blavatsky, do livro anterior que eu citei, ela pede para o Midi traduzir o Pisci Sophia, ela fala, eu estou aqui com um manuscrito em latim, e é um texto muito importante, e alguém precisa estudar esse texto e traduzir, e o Midi vai ser o primeiro a trazer em língua inglesa, traduzido o Pisci Sophia, né, para a gente poder ler, e é interessante que nas reuniões a Blavatsky instiga os alunos dela a estudarem, né, ela traz a voz do silêncio com o budismo, ela traz o Pisci Sophia com o gnosticismo, e ela fala, peguem a doutrina secreta e estudem também nas outras fontes para vocês entenderem. Então, eu acho que é esse exercício que a gente faz aqui. E aí a Blavatsky escreve, eu trouxe aqui a edição da Editora Teosófica do Brasil, mas eu acho que tem também em Portugal uma edição. A Blavatsky escreve um comentário à Pisci Sophia.
Sofia vai ser essa Sofia Shmo no seu aspecto alma, porque ela cai. E ela tem que fugir dessa vilania que tem aqui nesse texto. Essa prisão, ela cai no mais profundo da matéria e ela precisa fugir da vilania do quê? Das forças que obscurecem a nossa mente, dos kleshas, dos vícios, desses 7 arcondes em seu aspecto sombra. Ela precisa reencontrar a luz que está em nós e buscar o Atma dentro dela, que é o Cristo. Né? Blavatsky vai relacionar o Cristo com o Atma. Nas cartas dos Mahatmas também a gente encontra isso. Então, a Blavatsky, no seu comentário a Sofia, vai relacionar a Sofia com a alma que cai em peregrinação. Ela faz arrependimentos e a sua busca da união com Cristo representa as iniciações. Desejando a luz, Sofia desce às profundezas do caos e precisa ser restituída ao seu local de origem. Então, a gente vai ter a Sofia lutando contra 7 forças construtoras da matéria, que também vão representar virtudes. Quando o aspecto sombra é vencido, ele desperta o aspecto virtude, porque essas forças são cópias do mundo superior. E a Sofia, ela vai vencendo um a um com hinos e cânticos, e esse vai ser o grande tema de Sofia. E ela vai ser restaurada à sua condição divina, como a sabedoria divina, a sabedoria plena. Então, a gente pode encontrar um pouco mais desse entendimento sobre a Sofia Shmo no termo luz astral e nos textos gnósticos. E eu queria concluir enfatizando que, como a Sofia representa esse aspecto que a Blavatsky vai chamar de luz astral, mas esse aspecto de uma alma do mundo, no sentido da alma, da vida e da luz que preenche e cria todo o cosmos e todo o caos e o abismo e todos os seres construtores e está relacionada com tudo isso, e é ela que pede ajuda ao Atma universal, ao Cristo, que venha socorrer a humanidade como Salvador, não Jesus o Salvador, mas o Cristo dentro de nós, em cada um de nós, como Salvador de nossa alma. E essa vai ser o caminho de retorno, de união da alma com o Espírito. Essa união mística que ocorre no coração, nos escritos dos místicos, é justamente o encontro de Sofia com Cristo. E é isso que a gente vai encontrar quando, na Voz do Silêncio, Blavatsky fala do peregrino que voltou da outra margem, e que toda a natureza se regozija quando alguém faz esse caminho, porque a alma do mundo, ou essa luz astral, ela está suscetível também à maldade humana, à nossa ignorância, e ela fica sendo contaminada. E aí todo o karma coletivo do planeta, e a violência, as doenças e as guerras que acontecem, é porque toda a luz astral fica contaminada com essas influências negativas do nosso sofrimento, dos nossos vícios. Então, quando cada um de nós, por compaixão por toda a humanidade, tem a generosidade de se colocar na senda, cada um de nós individualmente, nós somos uma única alma, porque Sofia é uma única alma, e ela representa a nossa alma, mas também a alma coletiva. Nós somos Sofia. Então, quando nós nos colocamos nessa senda e cruzamos o anel do não passarás e voltamos para outra margem, nós iluminamos toda a humanidade, nós iluminamos toda a luz astral e todo o planeta, e aos poucos a gente consegue trazer mais luz e menos trevas para esse mundo. E é isso que eu queria trazer sobre a Sofia. Muito obrigada. Muita gratidão, Alaia. Muita gratidão pela sua palestra. E vamos agora para a última apresentação de hoje. Vamos ouvir o Martin Lederman, que nos vai falar sobre FOAT. Gracias. Me gustaría agradecer la invitación. Se han dado cuenta que hablo español, ¿verdad? La invitación de compartir con ustedes. Me encanta la idea que tradujeron originalmente el glosario teosófico, muy importante. José Manuel, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí. Voy a compartir la pantalla, el screen, y espero que lo vean. ¿Lo ven? Gracias. El tema mío, la entrada del glosario teosófico mío es FOHAT. FOHAT, para aquellos que han estudiado teosofía
mucho tiempo, como yo, varias vidas quizás, y ustedes, es casi imposible de comprender. Fohat es el gran misterio del ocultismo y como tal, les digo que nadie lo comprende en su plenitud a menos que sea un adepto que lo trabaje. De allí que sin Fohat no hay doctrina secreta, porque es uno de esos secretos que Blavatsky desveló, aunque a ella no le gustó esa palabra, pero a mí sí, desveló, le quitó el velo al misterio de Fohat y lo presentó en lo mejor que ella y los maestros pudieron. Es algo extraordinario. En esta imagen inicial de Fohat tengo varias ilustraciones de él personalificado, ¿verdad? Personificado. Es muy difícil encontrar una buena ilustración de Fohat. Recuerden, una ilustración debe captar o comprender la esencia de la idea. Esto es platónico. La esencia misma de la idea. Recuerden que en español, quizás en portugués también, tenemos un problema grave cuando estudiamos a Platón y a la teosofía. La palabra self no tiene traducción. Eso es un problema grave. Los junguianos, porque a Carl Jung le encanta la palabra self, no la traducen en español. La dejan como self. En español es un problema porque yo mismo, ser, no puede ser, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es imposible. No sé si en portugués tienen el mismo problema. No sé, en griego es lo mismo. ¿Es lo mismo? Oh. Sí. Es una maldición. Eso es lo que dice la doctrina secreta, la maldición baja. No tenemos una buena palabra para self. A mí me gusta mantenerla. Entonces, Fohat en él mismo, self, es su esencia. Y una buena ilustración captura la esencia de Fohat. O sus partes. O lo mejor que puede. Y aquí hay varias ilustraciones y las vamos a ver a través de la presentación. Disculpen, esto es PowerPoint y PowerPoint tiene el problema de que es Microsoft. Entonces, bueno, en el glosario teosófico, y lo voy a leer en español, aquí tengo los tres, en español, en portugués y en inglés, es el término usado para representar la potencia activa masculina del Shakti, potencia reproductora femenina, en la naturaleza, la esencia de la electricidad cósmica, término oculto tibetano para expresar el Daivi Prakriti, la luz primordial, y en el universo de manifestación la siempre presente energía eléctrica e incesante poder destructor y formador, esotéricamente muy importante, es lo mismo. Pues Fohat es la fuerza vital impulsora universal, siendo a la vez el impulsor y el resultado. Una linda definición, pero ¿satisface la curiosidad del teósofo, del ocultista? Absolutamente no. Es el comienzo quizás de una investigación de varias vidas. Como comienzo, ¿cuál es la pregunta que debemos hacer? ¿Qué es Fohat? Esta es la respuesta, es una idea. De ahí que yo les recomiendo, que ya lo hacen, por supuesto, es tener su propio glosario teosófico y anoten todo lo que capturan de Fohat, todo lo que leen de Fohat, todas las ideas que vean de Fohat, todas las descripciones, y ya vamos a verlas, e ilustraciones de Fohat. Pero la primera pregunta fundamental siempre es la más elevada. ¿De dónde salió Fohat? ¿Quién creó Fohat? Como
se manifestó Fohat. Palabra que usen es lo mismo. Es la misma curiosidad oculta, filosófica, teosófica que tenemos. De allí que partiremos desde el comienzo. El comienzo es la primera proposición fundamental, donde la primera idea fundamental de la teosofía es capturada. El todo uno, el universo inmanifestado en su estado de absolutidad, absoluteness, recuerden, donde hay un principio uno, beingness en inglés, seidad en español, un principio omnipresente. En español dice omnipotente, no es omnipotente, eso viene después con Fohat, es omnipresente en inglés, eterno, sin límites e inmutable. Eterno, palabra clave, fundamental. Todo en la naturaleza, está al final del slide, de la diapositiva, todo, y desde la primera página del proemio, Blavatsky nos da ese axioma fundamental de la teosofía. Axioma fundamental de la teosofía. Cuando piensen, conciban una idea, es esencialmente eterna y periódicamente se manifiesta en turnos. En Pralaya y en Manvantara. Todo, el principio uno es eterno, pero se manifiesta. ¿Cómo nos dice Blavatsky que se manifiesta? Bajo 3 aspectos, bajo 2 aspectos y como deidades es ley, vida y luz. Nos dice que Binés se manifiesta como duración, se manifiesta como, bajo 3 espacios, duración, espacio, movimiento y aliento. Ese aliento se va a traducir después como Fohat. Recuerden, Fohat impulsa. Es un mensajero que da un impulso circular, elíptico, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver mejor. También como esencia eterna tiene 2 aspectos. Para Brahman y Mula Prakriti. Mucha gente dice que Binés es para Brahman. Es cierto, pero es para Brahman y Mula Prakriti. Los dos son uno, ¿verdad? Y después también nos dice, en esa esencia podemos ver el misterio de todo, la deidad, que es la ley. Recuerden, deidad es la ley. Y en esencia Blavatsky dice, quiero decir vida y luz. Esencia, vida y luz. Espero que me pueden seguir, y etc. En su aspecto de manifestación, tiempo, dimensiones, movimiento, ¿verdad? Espíritu, materia, los dos son uno a través de Fohat, ya sabemos que es el que las une. Aparecen los logos, las jerarquías, Fohat aparece, las ideas, leyes de la naturaleza, principios, fuerzas, poderes, etc. Ahí vemos a Fohat. ¿Lo ven? Una vez que salimos del Pralaya, Fohat es activo y lo podemos sentir, lo podemos vivir, lo podemos operar si somos ocultistas, lo podemos comprender si somos filósofos, lo podemos estudiar si somos teósofos. En el Pralaya es potencialmente, es una potencia, ¿verdad? Es una potencia. ¿Cómo nos presenta la doctrina secreta, Fohat? Lo primero que nos dice es que une el espíritu con la materia. Por eso cuando nosotros en la manifestación pensamos, contemplamos espíritu, tiene que estar unido a la materia y Fohat está encargado de unirlos. Es como un imán. Un imán es una ilustración de ello, ¿verdad? Tenemos 2 polos. ¿Y cómo se unen esos 2 polos positivos y negativos? Con una fuerza magnética, Fohat. Y si rompo el imán, Fohat está ahí y une los dos polos igualmente. Ahora tenemos 2 imanes. Es una ilustración, es una analogía. Nos dice que algo desconocido al presente para la especulación occidental. Recuerde que no es la primera vez que se habla de Fohat en la Sociedad Teosófica. A los que quieren estudiar el tema, en las notas del Bhagavad Gita de Subba Rao,
No sé si está traducido al portugués, es un libro esencial, si está, veo que José Manuel dice que sí. Ahí está una buena explicación, 3 años anteriores a la doctrina secreta. Es algo extraordinario lo que hizo Subba Rao. Por favor, estudienlo con detalle. Esto es llamado Fohat para los ocultistas, por los ocultistas. Es el puente. Miren el puente. Es un puente. Vean la ilustración. Esto significa puente. Yo no sé dibujar un puente. Así que es una doble flecha. Es el puente por el cual las ideas, estas no son ideas que uno tiene, que eso es lo más bajo de una idea. Es una idea platónica. La luz más brillante del ser. La luz más brillante del self. La luz más brillante del self. Así lo traduce Platón en la República, capítulo 7 o libro 7. La luz más brillante del auto, del ser. Entonces, es el puente por el cual las ideas que existen en el pensamiento divino pasan a imprimirse sobre la sustancia cósmica como leyes de la naturaleza. Muy importante la idea de las leyes de la naturaleza. Ya lo vamos a ver. ¿Cuál es una de las leyes de la naturaleza más importantes? La ley de la analogía y correspondencia. ¿Se acuerdan? Leyendo la doctrina, las cartas, leyendo a Platón, lean a cualquier maestro, ¿verdad? Cualquier libro extraordinario de filosofía, de religión, etc. Analogías. Se estudia por analogía. ¿Por qué la analogía es importante? Ya lo vamos a ver en la siguiente slide o la próxima. También nos da la idea que Fohat es así la energía dinámica de la ideación cósmica. Esto hay que estudiarlo con un detalle extraordinario. ¿Qué es la ideación cósmica? En el Timeo, Platón nos dice que el gran arquitecto del universo, me gusta la palabra masónica, el Demiurgos, que para nosotros es el tercer logo, el dragón divino de la sabiduría, que en realidad son los 7 primeros, los 7 primordiales, los Dianchojas, los señores de la contemplación, Dianchojan. ¿Qué es lo que contemplan estas ideas? Recuerden el Timeo, léanlo, está al comienzo casi del Timeo. El demiurgo contemplando las ideas existentes en sí mismo, en su esencia. Recuerden, no hay auto, self en español. Ya sé que no lo hay en portugués. Pero la esencia misma del demiurgo, contemplando esas ideas preexistentes, el universo se establece. ¿Lo ven? En la doctrina secreta, en esta página del Proemio, se manifiesta el universo. Los Dianchojan contemplando las ideas preexistentes en esencia. Ahora estamos en el Manvantara. Tenemos lo positivo, el pensamiento divino de los Dianchojan, receptiva a las ideas, y en el momento de que contemplan, Fohat. ¿Lo oyeron? Eso es Fohat. No sé si se oye bien. Eso es Fohat. ¿Y qué ocurre? Establece un puente de lo de arriba hacia abajo, leyes de la naturaleza, la sustancia cósmica aparece, septenaria, Mahat aparece, Akasha aparece, los planos de la naturaleza, y la deidad entonces se manifiesta en un mundo septenario, 7 planos, cadenas planetarias, y ustedes y yo. Algo bellísimo. ¿Lo podemos contemplar nosotros? Sí. En la doctrina secreta, estancia 1, 8 y 9, slokas, el ojo del adepto, y ahí debemos llegar, ¿verdad? A través del siddhi de ver y comprender, bien descrito en la voz del silencio, ese poder supremo que tienen los adeptos, el siddhi superior que debemos despertar, que todos los tenemos inactivo a menos que trabajemos en meditación y contemplación, que ya vamos a ver parte de esto en estas ilustraciones. El Dharma lo puede ver. Y ahí comienza entonces el trabajo de Fohat. Podemos reunir una cantidad increíble de ideas de Fohat.
Toda la vida la podemos pasar pensando en ello, recolectando, la podemos escribir. Por favor, trabajen, trabajen, trabajen. Cada uno de nosotros va a encontrar que en alguna de ellas, y esto es solamente una pequeña muestra, ¿verdad? Y todos sabemos eso, de lo que es Fohat. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es estudiarla. ¿Cómo la estudian? ¿Cómo la estudio yo? Y aquí les quiero compartir a mi alma. Yo la estudio como un rompecabezas. Todo en la teosofía, todo en la filosofía, todo en la ciencia para mí es un rompecabezas para llegar a la idea luminosa. Nombre, descripción, función, naturaleza periódica, ilustraciones. Busquen ustedes mismos cómo catalogar, analizar. Eso es muy mental. Primera parte, hay que entender. Hay que tener un lenguaje, hay que formular ideas, una imagen, que es la parte más básica, ¿verdad?, del estudio, de como nos dijo Platón en el libro sexto, que debemos ir de esas imágenes hasta la inteligencia suprema, donde podamos ver la luz más brillante del self. Entonces, busquen todos los nombres de Fohat. Y quizás Sofía entra ahí, ¿verdad?, que estaba oyendo. Y entendí la tercera parte, las dos terceras, no porque no sabía, sino por el portugués. Pero muchas gracias, las ilustraciones hablan por sí mismas, algo increíble. Entonces voy a estudiar la relación de Sofía con Fohat, ¿verdad?, la luz del Logos. La descripción, cómo describe la doctrina, Subarrao, Platón en el Timeo, todo, etcétera, etcétera, la idea de Fohat. Su función, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, une el espíritu con la materia, el sujeto con el objeto, puente de las ideas. Recuerden que esas ideas son las ideas de todo, brillantes, las ideas que usaron los Tianchohans para establecer el mundo. Nuestra pregunta, siempre hay que preguntarse, recuerden, siempre. ¿Cuál es mi pregunta? Si yo fuera el demiurgo, ¿qué ideas necesito para establecer el universo como es? ¿Ven? Esa es una idea, esa es una pregunta esencial. Las debo encontrar en la doctrina secreta, si no me satisface, deben haber más. Las puedo encontrar en el Parménides, en el Timeo, en la República de Platón, en los Puranas, en el libro tibetano egipcio de los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. En la Biblia. Ahí están esas ideas y mi trabajo es buscarlas y contemplarlas. La función muy importante es su naturaleza, recuerden, en Pralaya y en Manvantara. Abstracta, potencial y cómo se manifiesta. Pero hay que sentirlo, como es arriba es abajo, ¿verdad? Así como actúa Fohat en el cielo, así actúa en la tierra. Y la ilustración, recuerden, una buena ilustración, cuando uno la contempla, la observa, captura su esencia, contiene partes de esta lista, contiene su nombre, descripción, función, naturaleza periódica. Entre más detalles, más completa es. ¿Qué significa más completa? ¿Qué significa la mejor ilustración? Es Fohat, es luminosa, es transformativa, uno cambia al mirarla, uno se vuelve religioso, filósofo, uno aprende de ella, y si uno tiene un chispazo de esa luz más brillante de la idea que te Fohat, por un momento es uno con él, uno con Fohat. Y entonces necesitamos a Manas para entender lo que pasó y para desafiarnos a nosotros mismos de explorarlo más y más. De ahí que las cosas son repentinas y graduales. Repentina místicamente, como nos dice la voz del silencio para los pocos místicos, pero gradualmente para el filósofo teósofo que lo estudia. Entonces usen el método platónico, como está descrito en la conversación de Parménides, Zeno y Sócrates en el Parménides, un diálogo bellísimo, que el problema es que no ves que las partes
hacen un todo, su estudio y su razón, y con nuestra facultad, esta ahora teosóficamente descrita, con nuestras facultades superiores, la intuición, etc., podemos el todo pasarlo al uno. Partes al todo el uno. Si se quedan con la parte, muy intelectual. Si encuentran el todo, aleluya. Eso es algo increíble. Lo vieron. Pero ser uno con él. Contemplarlo. Prajna paramita. La última paramita. Estar en ese mundo de conocimiento que se transforma en sabiduría. Es único. Es único. Entonces, ¿cómo usar la analogía? Recuerden, Blavatsky la usó Cristo, la usó Jesucristo, el Buda, Platón las usaron. Vamos a estudiarla. En la doctrina secreta nos dice, fójate el corcel. Esta es una imagen analógica de fójate. Fójate el corcel y el pensamiento del jinete. Lo primero que hay que hacer para el estudio de la ley de la analogía es arreglarlo analógicamente. 2 términos conocidos, 2 términos para estudiar. ¿Lo ven? 2 términos conocidos, 2 términos para estudiar. Entonces lo diríamos, así como el jinete es a su corcel, y estas son palabras crudas, es a su corcel, no es lo mejor que hay. Similarmente, porque analogía es una similitud, no es igualdad. Los planetas al Sol es una analogía a los electrones al átomo. No es lo mismo, pero es una imagen, ¿verdad? Es una analogía. Los Dianchohan se relacionan al Fójat. Así como el jinete se relaciona a su corcel, analógicamente los Dianchohan se relacionan al Fójat. Entonces está arreglado así de su manera lógica, jinetes al corcel, como, oigan las palabras, así detecten una analogía, cuando estudien la doctrina secreta, busquen analogía, y si no se detienen a hacer esto, lo que estoy haciendo en este momento, perdieron la luz más brillante del ser. Lo perdieron, porque Blavatsky tomó, y los grandes maestros tomaron el momento para explicarlo, para usar una analogía. ¿Por qué no la usamos como herramienta? Entonces, ¿qué relación hay el jinete con el corcel que nos puede dar una luz de la relación de los Dianchohan a Fójat? Estamos estudiando a Fójat. Estos son, ¿verdad? Brainstorming, lo pienso, dirige, guía, planea, provee inteligencia, dirección, decisión, canaliza su energía del caballo, ¿verdad? Del poder, su destreza, lo entiende, lo maneja. Pero también tenemos que hacer lo contrario, que no me cabe aquí en la diapositiva. ¿Cuál es la relación del corcel al jinete? Parménides. Hay que verlo de varios ángulos. ¿Lo ven? Esta es otra faceta, no son todas, ¿verdad? Son 8 hipótesis, 9 hipótesis con sus contrarias. Eso es muy importante, hay que saber pensar, ¿verdad? Entonces, haciendo este trabajo del jinete corcel, corcel al jinete, esto es la analogía, vamos a las correspondencias. Las correspondencias nos nutren, nos da ese sabor, ese aliento, esa luz interna. ¿Lo ven? Y ahí podemos estudiar lo que es Fójat a través de esta analogía. No lo vamos a hacer por el tiempo. Otra imagen que nos presenta, otra función que nos presenta Blavatsky de Fójat es quien guía la transferencia de los principios de un planeta a otro. Fíjense qué interesante. Fójat no es fácil de entender. De un astro a otro, del astro niño, ¿verdad? Hay varias citas en la doctrina sobre esto. ¿Qué es lo que quiere decir? Venimos de la cadena lunar, no digan que venimos de la luna, no somos lunáticos, somos de la cadena lunar, y la cadena lunar está en líneas sólidas, la cadena terrestre todavía no ha aparecido, está quebrada, y las líneas, esto es Fójat, movimiento es Fójat. ¿Qué es Fójat? Guía la transferencia de los principios. Cuando un planeta muere, dice Blavatsky, escribe Blavatsky, sus principios esenciales, su esencia, luz y vida, recuerden, esencia, luz y vida en la doctrina secreta. Poderes, Fójat,
son transferidos a un centro del Haya. No digan que es un black hole, que es un agujero negro, porque no hay agujeros negros en estos planetas, ¿verdad? De la manera como está descrita por la ciencia. Yo sé que a muchos teósofos les encanta decir que el centro del Haya son los agujeros negros. Mientras expliquen esto, no hay problema. Son transferidos. Entonces tenemos la Luna, se está muriendo como planeta, ¿verdad? Entonces Fohat, como misión, es el que guía, personificado, ¿verdad? Todo su poder, tu esencia, su vida, su luz, ¿verdad? Toda su karma a un centro fojático, a un centro del Haya, ¿verdad? Energía potencial pero latente, y despierta la vida. Entonces tenemos que la Tierra es hija de la Luna y eso se transforma como Fohat. Si usan esto como analogía, pueden hacer maravillas. Una de las grandes maravillas de esto es estudiar la madre con el hijo o la hija. Es exactamente lo mismo, como es arriba es abajo. Piensen, cuando procrean, esa semilla fojática, ¿qué pueden extraer de esta analogía? No lo vamos a hacer, pero usen la misma técnica que usé en la anterior. ¿Lo ven? Usen la misma técnica. Madre a hijo, madre a hija, planeta madre a planeta hijo. Estúdienlo. Esto es lo que nos quiere decir Blavatsky. Le estoy dando una analogía, por favor, trabájenla. Otra de las ideas de Fohat, bellísima, que nos da la doctrina secreta. Aquí está la página, está en la estancia 4, sloka número 4, es que Fohat, en su calidad de Eros, amor divino, Cupido, el poder eléctrico y de afinidad y simpatía, recuerden, lo más difícil es traducir estos idiomas del Sensar, del chino, tibetano, sánscrito, como nos dice ella, al inglés y nosotros al español, ¿verdad? Con palabras modernas, muy difícil, pero habla de afinidad y simpatía, ¿verdad? Alegóricamente se representa tratando de unir al Atma con el Buddhi. Aquí viene el misterio de cómo la mónada está unida, los dos en uno, y cómo la individualidad, la dualidad indivisible, porque al igual que el espíritu a la materia está unida por Fohat, el Atma y el Buddhi está unido por Fohat. ¿No es una linda analogía para estudiar de esta manera? Y extraer la luz, extraer el jnana, el gnosis, y llegar a ese momento contemplativo, transformativo de entenderla. De ahí que vemos para Brahman, que Atma siendo un rayo de Parabrahman, y Buddhi una gota de Alaya, de Mahat, del alma universal, están unidos por Fohat. Si esto no está claro, por favor, y el que quiera estas diapositivas se las voy a mandar a José Manuel, se las pueden pedir. El Parabrahman, el Atma, su séptimo principio del ser humano, es un rayo, así está descrito, ¿verdad?, de Parabrahman, y Buddhi es una gota del océano, es una chispa del fuego de Alaya. Alaya es lo más importante que tenemos porque es el objeto de concentración interna en la voz del silencio. Alaya es tu maestro, es uno contigo, y siendo uno contigo, ¿por qué no nos da esa luz? Porque tenemos el puente Antakarana. El trabajo del esotérico de la voz del silencio es descubrir esa luz más brillante del ser que es Alaya. Fohat es Alaya. Así lo describió ella en los comentarios sobre la doctrina secreta, ¿verdad? De la logia Blavatsky, y está en la reunión quinta. Fohat viene de Mahat. Mahat es Alaya. Es el reflejo de la mente universal. Es una de las ideas. Muy importante ese meeting, esa reunión, porque ahí va también la descripción de lo que Fohat etimológicamente significa. Entonces, siendo Alaya el objeto interno de Dharana, en la voz del silencio, eso está bien descrito en el tercer fragmento, y siendo Buddhi una gota de Alaya,
y siendo mi manas lo que debo trabajar, y siendo el Antacarana un puente virtual, un puente ilusorio que construí a través de los 18 millones de años que tengo este principio fogoso, manásico, ¿verdad? Entonces he construido un puente que es muy difícil de reconstruir y de hacer pequeño, y nos dice Blavatsky, deja en ese Antacarana, si lo destruyes, renuncias al mundo. Deja en Antacarana, ¿qué? La compasión, otra ley. Deja la compasión, ¿para qué? Para que puedas renunciar. Para que puedas renunciar. Eso es lo más bello de todo esto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una ilustración de Michael Meyer en la mesa de los símbolos áuricos, golden símbolos, de oro, gracias. Y aquí tenemos entonces la luz que viene del sol y la luna. Y recuerden las instrucciones esotéricas, el sol es el símbolo de Atma, la luna como barco, como vehículo del sol. Fíjense, los egipcios tienen unas bellas ilustraciones de la luna como la barca solar, es el Budi, y trabajen la analogía. Todo, recuerden, una ilustración tiene que capturar en lo mejor posible todas las ideas que hemos visto, ¿cierto? Hacia ahí vamos, hacia ahí vamos. Entonces, habiendo hecho todo esto, vemos que el misterio de la naturaleza, el misterio del universo, cuando veamos a una galaxia a través de esos telescopios, una fotografía, y vemos ese movimiento circular, Fohat. Cuando veo que mis pensamientos se hacen palabras, Fohat. Cuando veo que yo soy capaz de tener una idea brillante y materializarla, Fohat. Cuando veo todos los procesos de la naturaleza, Fohat. Cuando veo verbos y leo verbos en los libros sagrados, Fohat, el verbo, la voz, ¿verdad? La luz es Fohat. Cuando yo tengo una chispa divina en mí, Fohat. Cuando yo camino en la calle y una flor me atrae tanto que yo soy uno con la flor por un momento, por un segundo. En ese momento, Fohat unió mi alma con Alaya, con la esencia, el self de la flor. Los dos fuimos uno. Pero desafortunadamente Martín no puede mantenerlo por mucho tiempo. Y lo que hago es arranco la flor y la pongo en mi living room, en mi sala. Eso es lo que hace Martín. La parte superior de Martín tuvo una experiencia divina, la parte inferior de Martín agarró la flor y se la llevó a la casa. ¡Qué triste! Y ahí hay que ir poco a poco entendiendo más a Fohat y superarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias a todos ustedes. Não sei se há perguntas, não sei. Obrigado, Martin. Só dizer algumas coisas rápidas. Primeiro, como foi referido o livro Notes on the Bhagavad Gita, efetivamente está traduzido e foi editado pela editora Teosófica com o título A Filosofia do Bhagavad Gita. Foi traduzido aqui pelo nosso amigo Marcelo Luz, que fez uma das conferências, e pelo nosso também amigo Fernando Mansur, que pelo menos há pouco estava a assistir. Também traduziu os comentários sobre a doutrina secreta, e este livro também existe em Portugal, pelo menos na nossa livraria Síntese. É um livro realmente belíssimo. Agradecemos muito, muito a todos. Queria também referir a tradutora deste livro, que foi a Paula Lourinho, que o fez graciosamente, e para mantermos este ambiente de fraternidade que foi tão agradável, convido-os a ficar mais 5 minutos enquanto passa uma música e algumas das nossas edições, mas, pela nossa parte, nos despedimos. Bem-ajam a todos, até amanhã e até sempre.